Mas olha só, eu queria te perguntar exatamente do outro lado, né? Se você, obviamente, tem a noção tem haters ali que não gostam de você, Uhum. mas por outro lado, as pessoas que gostam de você, você consegue fazer o tracking ali, monitorar o que elas gostam mais de ver de você, tipo, É que eu realmente não ligo. Porque eu não tô ali pra servi-los dentro do que eles precisam. E isso é com todo carinho do mundo que eu falo. Eu tô ali pra servi-los com o que eu tenho. Funcionou pra você, que bom, fica por aí. Não funcionou, pode ir, suave. E eu sempre falo isso, acho que eu falei esses dias ainda. Se alguém faz você sentar numa cadeira, te amarra, abre bem seu olhinho e coloca meu story na sua frente, você precisa chamar a polícia. Você não precisa ver. Então assim, puta, eu não gosto dessa menina. Você chegou a esse entendimento sozinho? Maravilha. Agora você sabe que você não precisa ver essa menina? Só sai. Entende? Então, não tenho isso. Mas porque a minha linha de trabalho sempre foi essa que eu falei, de fazer o que eu quero fazer ali, e por sorte isso funciona. Eu jamais orientaria um amigo a fazer isso. Se um amigo entra num ramo na internet, né? ele quer... Exatamente. Então, se um amigo entra no ramo da internet, eu vou falar pra ele, veja o que funciona, faça mais do que funciona. Mas ao longo dessa última década, esse jeito de fazer isso funcionou. Então, eu não vejo por que fazer um shift nisso, mudar isso. Até porque eu gosto da rotatividade. Sim. Mas qual que seria o tipo de critério que você usa para poder... Saber se tá dando certo ou não? Não fazer dando certo ou não. Antes até, puta, eleger um conteúdo para tua rede social, por exemplo. Sempre foi o que eu quis pôr. Sempre foi o que eu quis falar lá. E aí eu meço se isso tá dando certo ou não pelo dinheiro. Porque não tem uma coisa que seja mais honesta do que uma receita. Se a receita, então, no caso, por exemplo, do cancelamento, olha, tem muita gente falando mal de mim. Eu sempre falei para as pessoas, você vai ver 3 coisas. Primeiro, o que estão falando mudou a sua receita? Então, se você, por exemplo, tem um consultório, o que estão falando de você fez com que as pessoas desmarcassem os horários com você? Não. Ok, então, segundo, mudou a forma como sua família te vê ou suas relações pessoais? Não, todo mundo que está perto de mim continua acreditando. Então, tá ótimo. Agora, o terceiro mudou o que você pensa sobre você? Então, assim, se estão dizendo que você mata cachorrinho afogado, por lei isso, você passou a acreditar e falar, caramba, será que eu mato mesmo? Não. Se não afetou nenhum desses 3, não é hora de se mexer ainda. E é muito doido porque eu conheço muita gente da exposição e eu acho que conheço, com esse caso que você citou, sei lá, talvez 2 casos em que um desses 3, ou os 2 ou os 3, foram afetados. Na maioria das vezes, por isso que eu tô dizendo que é uma régua do sucesso, na maioria das vezes, se você souber lidar, um cancelamento é fantástico. Então, às vezes, quando o negócio, eu tô para lançar alguma coisa, tá para fazer as inscrições do curso de novo. E aí, de repente, cai meu nome num perfil de fofoca, eu falo, puta maravilha. E aí eu lembro da última vez que isso aconteceu, que ainda caiu, e aí uma pessoa me ligou, uma amiga me ligou e falou, você viu que você tá... Falei, quantos seguidores eles têm? Aí ela falou, 77 mil. Eu falei, putz, se ao menos tivesse 1 milhão. Porque o que acontece quando as pessoas veem você num lugar desses, é que a notícia importa menos. Importa que te vejam. Então tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu nunca esqueci, que ela estava em inglês, era let them hate, just make sure they spell your name right. Então deixa que eles odeiem, só garanta que estão escrevendo seu nome direitinho. O Paulo Maluf foi muito mais... eu falei mal, fala de mim, né? Exatamente. E isso, eu sei que é clichêzão, mas é que a gente não entende o valor do clichê. O valor do clichê é imenso. Então assim, olha, dessas 1000 pessoas que viram a notícia sobre você, ou alguém falando mal sobre você, 150 estão lá metendo o pau em você. Só que essas 1000 foram lá te ver. Dessas 1000 que foram te ver, 400 ficaram. Dessas 400, 150 estão pelo rolê, pela treta. Elas vão sair daqui a pouquinho. Dessas outras 200, entendeu? Dessas outras 250, 150, eu já perdi quanto o número que eu falei, que ficaram, de 6 a 10% vão consumir o teu produto a ponto de comprar. E dessas, a maioria desses 6, 10% vão ficar. Então, outra mensagem que eu recebo todos os dias é, eu cheguei aqui por uma treta, cheguei aqui porque estavam falando isso de você e tô até hoje. Então é assim, é um tiro que sai pela culatra. E é um tiro que eu sempre tomei cuidado para não dar. Se tem alguém que eu realmente não quero, não gosto, que me irrita, eu jamais vou falar dessa pessoa. Claro que eu não consigo fazer isso em toda a vida, porque eu sou um ser humano. Então, já aconteceu de passar uma situação muito terrível na minha vida e eu ver na internet a única saída para conseguir justiça de alguma forma e funcionou. Mas na maioria das vezes, bom, acho que essa foi a única. 1 ou 2 vezes na vida. No resto do tempo, se eu acho que você é escroto, eu jamais vou te citar, nem dar indireta. É muito louco isso, né? Porque tem um ditado que fala, né? Que o contrário do amor não é o ódio. É indiferença. É indiferença, velho. Exatamente. Então, porque nada, esse ódio é amor. Eu vejo isso, eu vejo gente muito empenhada. Eu tenho um hater que eu já agarrei carinho. Porque ele tá lá há 6 anos. Bonitinho. Ele sabe melhor sobre mim do que alguém que diz que gosta.
Mas então, isso é muito louco, né? Por que você acha que isso acontece? Um experimento social, o ser humano é De não doido gostar, assim mesmo? então. Acho que a gente sempre foi assim. Pra mim, a diferença é que antes a gente fazia isso no salão de cabeleireiro com a revista Caras na mão. É que hoje a gente tem a opção de falar direto pra Adriana Galisteu o que a gente acha. Mas antes a gente comentava com a amiga, olha, o cabelo dela tá estranho. E a internet, então, escala isso. Ou falava de uma amiga, né? Assim, ou de um amigo. Exatamente. Eu acho que a gente sempre foi assim. O que a internet fez foi um pé no pedal, não uma mão no volante. Uhum. E isso é um bom exemplo. Se você consegue lembrar aí alguém que você não gostava da faculdade, ou da escola, ou de algum lugar de trabalho, pensa como que você ficava quando você via a pessoa na sua frente. Você não... Você fala assim, tá aqui. E você não comentava com outras pessoas? É isso. Então, é esse movimento de... E fora que pouca coisa une mais a gente do que o que a gente não gosta. Se eu disser aqui que eu odeio laranja e vocês odeiam laranja, a gente vai conversar por horas. Então, você imagina que legal que é você encontrar mais tantas mil pessoas que odeiam a mesma coisa que você. Você vai se unir a elas nisso. É só pensar em coisas que são mais virtuosas. Então, a gente não gosta de injustiças. Pô, se você senta com alguém que também não gosta da mesma injustiça que você, vocês vão conversar por horas. Aí troca isso por uma coisa menos virtuosa. Em vez de não gostar de injustiça, a gente não gosta da Lara. Puta, que legal ser amigo assim. E deve ter muitas amizades que ficam por anos quando foram unidas no que odeiam.